Neemias, capítulo 4, versículo 1. E diz o seguinte, a santa e poderosa palavra de Deus. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Bem, pode se sentar. Graças a Deus. Bem, amados irmãos, essa palavra que nós estaremos compartilhando com você nesse momento diz respeito ao que nós estamos vivendo, ao que nós estamos passando como igreja nesse momento. Nessa semana eu recebi um telefonema com um pedido de ajuda para uma determinada situação. E nós estivemos no local e ali por algum período, né, estávamos em espírito de oração, pedindo ao Senhor sabedoria para resolver um determinado problema. E eu falei, hoje pela manhã eu falei que foi no sábado, foi ontem, não foi ontem, mas na sexta-feira eu tomei conhecimento de uma outra situação que havia ocorrido com um membro aqui da igreja, né? E quando o irmão comentou sobre esse problema, ao mesmo tempo ele já comentou e falou sobre e falou que estava havendo um ataque espiritual. E aí eu linkei, né, o problema ocorrido durante a semana com o problema que ele relatou, com o texto que o Senhor ministrou ao meu coração, né, na leitura diária de Neemias. Eu entendi do porquê que o Senhor tinha chamado a minha atenção. Até então eu não havia linkado uma coisa com a outra. E aí na sexta-feira o irmão foi lá em casa entregar uma coisa, uma situação, e aí ele comentou. E aí eu linkei uma coisa com a outra. E é por isso que nós estaremos, por isso que nós pedimos para que você viesse aqui. É algo que muito simples, né, mas de suma importância para nós, tá? O título dessa mensagem é Vigilância, Perseverança e Foco em Cristo. Mais uma vez eu quero ler o texto. Diz assim: sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Enquanto o povo de Jerusalém estava conformado com a sua condição no cativeiro, eles estavam até mesmo, digamos, mesmo exilados, já estabelecidos, vamos dizer assim, estava até mesmo numa zona de conforto. O inimigo do povo judeu os deixou em paz. Não havia nenhuma oposição. Mas, quando Neemias chega a Jerusalém com a missão de reconstruir os muros, Sambalate, Tobias e seus companheiros se sentem ameaçados, pois lhes era melhor ter judeus fracos, desencorajados e dependentes. Por quê? Porque uma Jerusalém fortalecida colocaria em ameaça o poder desses homens que eu acabei de citar, na região onde eles estavam vivendo, e prejudicaria suas influências e a sua prosperidade. De quem? De Sambalate, Tobias e de todo esse povo que estava ao redor.
O inimigo não quer ver a obra do Senhor progredir. E logo, quando há um levante do povo de Deus para agradá-lo, logo o inimigo faz o quê? Entra em ação. Ao ver o povo de Deus tomando atitudes para seguir na obra do Senhor. No entanto, a oposição não só é prova da bênção de Deus, como também da oportunidade para crescermos e amadurecermos. Satanás quis usar diversos problemas como armas para destruir, para parar a obra do Senhor. Mas Deus usou-as como instrumento para edificar o seu povo. Sendo assim, confiemos em Cristo e sigamos avante em nosso propósito. A Deus toda glória. Amados, isso que nós acabamos de ler aconteceu lá em Jerusalém, no período da reconstrução dos muros. Mas também está acontecendo conosco aqui. No momento em que nós estamos reconstruindo o nosso altar perante o Senhor. No momento em que nós estamos reparando o nosso altar diante do Senhor. Sambalate, Tobias e seus compatriotas representam não pessoas, mas espíritos. Mas o inimigo, o próprio inimigo das nossas almas e seus agentes. E a gente vê aqui, por exemplo, que no texto que nós lemos, no versículo 1, o texto declara que quando Sambalate ouve que o muro estava sendo edificado, ardeu em ira. Imagina, se indignou muito e acabou escarnecendo dos judeus. Então eu quero acompanhar com vocês aqui alguns aspectos que eu separei para nós comentarmos a respeito desse capítulo 4 de Neemias, do que muitas das vezes acontece também conosco, quando nós queremos nos posicionarmos para agradarmos ao Senhor. Em primeiro lugar, insultos e chacota. Finalzinho do versículo 1, e escarneceu dos judeus. A revolta dele era tanta, mas tanta, que a primeira coisa que eles quiseram fazer foi escarnecer dos judeus. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes-ão isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Eles estavam fazendo chacota do posicionamento do povo de Deus. Eles estavam insultando a fé daqueles irmãos, daquelas pessoas, daqueles judeus. Obviamente eram pessoas. Mas e conosco? Como acontece? Normalmente, irmãos, quando nós estamos procurando viver para a glória de Deus, quando nós estamos querendo viver para agradar a Deus, quando nós estamos buscando ao Senhor em espírito e em verdade, Sambalate e Tobias, entre aspas, eles se utilizam de dois meios. O primeiro, pessoas.
o segundo, as suas armas espirituais. O primeiro caso que eu falei era um problema. Era um problema. Em nome de Jesus eu digo que era um problema. Já caiu por terra em nome de Jesus. Mas muitas das vezes o inimigo usa pessoas, se aproveita de circunstâncias para afrontar a fé do outro, para tirar, como a gente fala, o outro da graça. Puxa vida, o fulano conseguiu me tirar da graça. Quem já ouviu esse termo? Ou seja, pisou no meu calo e eu não suportei. Não é isso? Tirar da graça? Então, muitas das vezes, o inimigo se aproveita de situações para que nós venhamos a perder aquilo que estamos construindo para Deus. Muitas das vezes, já sabendo que a bênção está próxima, já sabendo que nós seremos fortalecidos pelo braço forte do Senhor, pelo poder do Senhor, o que o inimigo das nossas almas faz? Ele tenta impedir, ele tenta tirar a nossa atenção, ele tenta roubar o nosso foco para que nós não estejamos focados no Senhor, para que nós não estejamos atentos ao Senhor, para que nós não estejamos cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Porque perdendo o foco, saindo da graça, o Espírito Santo não pode agir, o Espírito Santo se entristece. Mas quando a gente se mantém firme no propósito de Deus, ainda que venham as adversidades, ainda que venham as ameaças, ainda que venha a chacota, quando nós estamos focados e firmes, aquilo ali não pode nos abalar. Pessoas são usadas para afrontar a nossa fé. De repente, um cônjuge com outro, de repente, o filho com os pais, de repente, o pai com o filho. São diversas situações, um amigo com outro amigo. Que você é crente nada, seu crente falso, um exemplo. E você ali está vivendo um momento de busca, um momento de consagração a Deus. E coisas difíceis acontecem justamente para tirar você do foco, para tirar você daquilo que você está olhando, do seu alvo, irmãos. Vamos despertar. O inimigo quer tirar uma reação sua para te acusar diante do Senhor. Para que nós mesmos venhamos a nos entristecer depois. Ele tira uma reação nossa, né? Quando a gente sai da graça. Quem tem o Espírito Santo, e nós temos o Espírito Santo morando em nós, quando a gente sai da graça, o que acontece? Tristeza depois. Por quê? O Espírito Santo, você errou. Não é assim que acontece? Pelo menos comigo é assim. Ei, você errou. Deus. Poxa, Senhor, me perdoa. É como se o Espírito Santo fala assim, volta lá para o final da fila. É como, não estou dizendo que é, mas a sensação que eu tenho, para mim, é essa. Faz o seguinte, abriu uma roturazinha aí, o óleo tá vazando todo, volta lá no final da fila, que lá tem um olheiro para consertar, para reparar isso aí, vai lá, volta lá para o final e começa tudo de novo. Então, em meio aos insultos e à chacota, eles queriam tirar uma reação dessas pessoas que estavam focadas na reconstrução do muro. E da mesma forma, o inimigo das nossas almas está focado em nos fazer parar. Nos fazer desistir. Está focado em nos fazer abandonar o propósito que Deus estabeleceu para nós. Que Deus nos direcionou. E a outra coisa, irmãos, quando o inimigo ele não consegue usar pessoas para nos abater, para nos atingir, para nos fazer parar a construção, ele se utiliza das suas próprias armas. Através dos pensamentos. Queridos,
O maior campo de batalha é esse aqui, ó. É a nossa mente. Quantas vezes, talvez você já tenha ficado desanimado, achando, puxa vida, será que eu não estou perdendo tempo com isso? Será que realmente vale a pena prosseguir? Puxa, eu não sou nada mesmo, não vai adiantar, eu não consigo. Não dá para ir à frente, não dá. E aquela voz no seu interior, você é fraco, você é fraca, você não vai conseguir. É isso que acontece. Você não vai chegar a lugar nenhum com isso. Lembra que você sempre desiste dos seus propósitos. Você vai passar vergonha. Começou um propósito? Eu não vou nem me preocupar contigo. No meio do caminho você para. Não é assim que acontece? Abrindo um parênteses aqui, irmãos, eu não posso deixar de me lembrar disso que eu estou falando. Quando o Senhor me despertou para viver de verdade o Evangelho, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu havia acabado de pecar, ainda estava ali no ambiente do meu pecado secreto, quando o Senhor me direcionou a orar. Foi o Espírito Santo que me direcionou a orar. Imagina alguém todo sujo de pecado vai pensar em orar. Mas algumas coisas aconteceram ali, onde eu estava, era o meu quarto, e me deu vontade de orar. E quando eu vou dobrar os joelhos para orar, veio a voz no meu íntimo. Eu não acredito que você vai ter a cara de pau, depois de tudo que você viu e fez, de dobrar os joelhos e orar. Foi essa voz que eu ouvi. Exatamente isso, eu não me esqueço. Veio em forma de pensamento, mas parecia uma voz. Só que hoje eu sei, e na época eu também pude discernir, mesmo do jeito que eu estava, que era o inimigo. E eu louvo a Deus por ter me sustentado, porque o mérito não é meu, não foi meu. E eu ter ignorado aquela voz, e comecei a orar pedindo ao Senhor, me socorre, Deus, para mim não dá mais. Eu joguei a toalha literalmente para Deus. Deus, agora sim. Agora eu posso tratar você. E ali o Senhor me tratou e me libertou. Então, em primeiro lugar, o inimigo vai tentar tirar você do sério. Fica ligado, preste atenção. O inimigo vai querer tirar uma reação sua para você ser insultado ou até mesmo para você insultar alguém. Para tirar você do sério. Ah, mas eu sou pavio curto mesmo. Ei, não é. Você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo concede a nós, sabe o quê? Domínio próprio. Em primeiro lugar, insulto e chacota. Mas olha o que acontece. Olha o que aconteceu aqui com eles. Embora Sambalate e todos os seus compatriotas estivessem insultando ali, caçoando, poxa, olha o que eles disseram. Poxa, até uma raposa derruba esse muro. O que eles estavam fazendo? Eles estavam dizendo, olha, vocês não são capazes nem de levantar, para quem entende de obra, nem uma fiada de tijolo. Obviamente aqui era pedra. Nem uma carreira de pedra vocês são capazes de fazer. Dizendo, ó, você não vai conseguir. Vocês não vão conseguir. Vocês não vão conseguir pegar esse monte de pedra e reerguer novamente. Vocês não vão conseguir. E começaram a buzinar no ouvido deles. Mas aí, qual foi a reação de Neemias e do povo que estava focado na reconstrução do muro? Versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça,
e dá-os por presa na terra do cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar, apesar da chacota, apesar das ameaças, apesar das adversidades, apesar da pressão em cima deles. Qual foi a atitude do povo? Focado naquilo que Deus havia estabelecido. Eles não perderam o foco e continuaram a reedificação dos muros. E da mesma forma, Deus está nos advertindo: permaneçam focados na reconstrução do vosso altar. Permaneçam focados, haja o que houver, aconteça o que acontecer, permaneçamos focados na reconstrução do nosso altar. Porque quando ele estiver pronto, fogo vai cair do céu e consumir o holocausto para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. A guerra deles era física também, porque os homens estavam ali ameaçando. Mas sabe o que ele fez? Diante de tudo aquilo que estava acontecendo, nós lemos aqui, ele orou. Orou e entregou aqueles homens nas mãos do Senhor. Pediu: Deus, eu entrego esses homens nas suas mãos. O que ele fez? Confiou no Senhor. Confiou. Apesar daquela atmosfera criada ali pelos seus opositores, o que eles fizeram? Vamos continuar. Deus não mandou parar. Continuaram. E aí, irmãos, vem uma terceira fase de ataques. Você vê que aqueles homens, eles eram persistentes. Exatamente igual ao inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas, ele não descansa. Ele trabalha diuturnamente, buscando uma ocasião para nos fazer parar, buscando ocasião para nos fazer cair, buscando ocasião para que nós venhamos a desistir daquilo que Deus estabeleceu para nós. Versículo 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem guerrear contra Jerusalém. E para quê? Para os desviarem do seu intento. Não satisfeito com a guerra psicológica, não satisfeito com a atmosfera que eles criaram ali, e para a glória de Deus, os judeus estavam muito focados no seu trabalho, muito focados na ordem que Deus os havia entregue. Eles continuaram trabalhando, unidos. Uma coisa que eu não posso esquecer aqui é que o povo estava inclinado a trabalhar. Voltando aqui um pouquinho, final do versículo 6. 6, não, 5. Não, desculpa, 6. Final do versículo 6 fala: porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. O coração da igreja precisa estar inclinado a orar, a buscar ao Senhor, a buscar a face do Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso trabalho não será vão, sabe em quem? Em Deus. Não será vão. Por isso, nós conclamamos toda a igreja, sem nenhuma exceção, das crianças que já têm entendimento aos mais velhos, para estarem nesse propósito. Por isso que quem tem subido aqui para orar tem dobrado os joelhos,
porque compreendeu que o propósito não é só para uma pessoa, não é só para o pastor, é para toda a igreja do Senhor. Porque o foco é para toda a igreja do Senhor. Porque assim o Senhor Deus nos direcionou. Voltando aqui, na terceira, ponto 3, que é uma nova fase de ataque. Os inimigos resolveram impor uma nova fase de ataque. Juntos iriam fazer a obra parar. Ou seja, a vigilância nesse momento, ela precisa ser redobrada. Nós não podemos perder o foco no nosso alvo, Cristo. Assim como eles não poderiam perder o foco no alvo deles naquele período ali, que era restabelecer todo o muro. No nosso caso, é não perdermos o nosso alvo, Cristo. Cristo. Amar mais ao Senhor. Ser cheio, mais cheio do poder do Espírito Santo até transbordar. Ganhar almas para Cristo. Esse é o nosso foco. Mas nós não podemos nos esquecer que há oposição. Não podemos nos esquecer disso. E eles partiram para uma nova fase de ataque. Se uniram. Ligaram-se, como diz o versículo 8, e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Tendo fracassado na sua missão de usar pessoas, de lançar dardos inflamados na sua mente, sugerindo um monte de coisas que não vêm de Deus, o ataque ele pode se intensificar. O ataque pode se intensificar. E por esse motivo, a nossa vigilância também deve ser redobrada. Deve ser redobrada. Existem momentos que pode haver desânimo. Como, por exemplo, o próximo ponto, que declara: o desânimo tenta abater o povo. Versículo 10. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornarão contra nós. O desânimo estava tentando tomar conta do coração dos trabalhadores. E muitos estavam cansados. Muitos estavam cansados. Já observou que nessa nova fase do ataque, ameaça, aquela ameaça psicológica, aquela pressão. E uma das coisas que eu tenho observado é que uma das formas de ataque do inimigo das nossas almas, muitas das vezes vem através do cansaço e também do desânimo. O povo estava trabalhando. Os homens estavam realmente cansados. No entanto, eles não poderiam parar a obra. Eles tinham um alvo, eles tinham um foco. E da mesma forma, nós. Eu confesso aos irmãos que em pouco tempo, tem dia que não dá vontade de levantar da cama. Tem dia que a guerra é enorme. Mas o Senhor tem dado graça. Coloquei um propósito no meu coração de levantar mais cedo.
E ali eu faço meu devocional. E ali eu coloco diante do Senhor diversas situações. Aproveito para ler a palavra. Para mim é o melhor momento. Mas tem dia que eu falo, Deus, eu estou cansado. Mas a palavra do Senhor, sabe o que ela diz? Que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Renovarão as suas forças. E é isso que Deus tem feito. É isso que o Senhor tem feito, irmãos. Então vale a pena persistir, vale a pena insistir, vale a pena lutar pela causa do Senhor. Vale a pena, porque o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, assim diz a palavra dele. Vai valer a pena todo sacrifício, todo esforço. Vai valer a pena. Está cansado? Talvez você seja como eu. Estabeleceu no seu coração, ó, eu quero levantar mais cedo. No meu dia a dia. Eu quero jejuar um pouco além daquilo que foi estabelecido. Lembrando que na terça-feira nós temos o jejum da igreja. E a sua carne grita, eu não quero jejuar. Eu não quero. Aí você fala assim, ó, sossega aí, porque quem está no comando é o Espírito Santo. Sossega aí, segura a onda aí. Quem está no comando aí é o Espírito Santo. E a gente segue. Por quê? Porque vale a pena, irmãos, viver para a glória de Deus. Vale a pena. Vale a pena cobrir o outro de oração. Vale a pena orar pelo outro, pelo próximo. Sim, você precisa orar por você, mas gaste tempo orando pelos outros. O propósito do cristão é esse. Lembra? Resgatados para resgatar, salvos para servir. Uma vez que eu fui resgatado, o foco não sou mais eu, é sempre Cristo. Mas além de Cristo, é aquele que ainda precisa de resgate. Então o meu foco vai estar voltado não para o meu conforto, não para o meu bel prazer. Por quê? Porque o meu descanso não é aqui. O nosso descanso não é aqui, irmãos. Aqui é trabalho, aqui é esforço. Aqui é batalha, é luta, aqui são marcas. Paulo já dizia isso, eu trago as marcas de Cristo em mim. Vamos lutar para a glória de Deus. Vamos batalhar para a glória de Deus. Está desanimado? Está cansado? Sem forças, sem vigor? Ore ao Senhor. Peça ajuda em oração. Clame ao Senhor até que do alto Ele te revista de força. Não se deixe abater. Porque o mais interessado é que você e eu nos entreguemos ao desânimo, ao cansaço. Irmãos, eu quero dizer que cansaço é natural, amém? É natural. Mas muitas das vezes, mesmo cansados, nós não podemos nos render a Ele, irmãos. Para a obra de Deus, não. É claro que tudo tem um momento na nossa vida. Há um momento de descanso. Mas não se renda. Muitas das vezes a gente apresenta desculpas. Deus, hoje eu não vou levantar tão cedo mais não, porque eu estou tão cansado. E a gente não levanta. Isso já aconteceu comigo várias vezes, infelizmente. E eu perdi o propósito, eu fui deixando. Daqui a pouco, chegava outro dia, eu falava a mesma coisa. Poxa, Deus, hoje eu estou tão cansado, estou com tanto sono.
E quando eu ia ver, fui embora. Do nada parei com o propósito que eu estava com o Senhor. E eu me entristecia. Poxa, Senhor, vacilei de novo. Mas o que eu tenho pedido ao Senhor para me sustentar e sustentar cada um de vocês também. Para que nós não venhamos a parar. Não venhamos a permitir que o desânimo, que as circunstâncias venham nos abater, nos parar. Queridos, não se esqueça que nós estamos vivendo uma batalha espiritual. E ela está mais intensa por conta do nosso propósito. Não se esqueça disso. Igreja Bíblica Cristã em São Gonçalo. Por conta do propósito que nós assumimos diante do Senhor, os ataques se intensificaram. Então não use esses ataques como desculpa. Porque se nós pararmos, quem vai ganhar crédito é o inimigo das nossas almas. Se a gente recuar, quem ganha crédito é o inimigo das nossas almas. Se der vontade de parar, peça ajuda. Puxa, me ajuda a orar. Olha, eu quero levantar cedo também. Dá uma ligada para mim na hora que você levantar. Eu preciso disso. Eu preciso desse incentivo da sua parte. Você me ajuda? Quem gosta de levantar cedo, quem tem esse propósito. E aí, irmãos, o terceiro ponto eu falei sobre uma nova fase de ataques. Eu li do versículo 7 ao versículo 8. O quarto ponto eu falei do desânimo que tentou abater o povo por conta do cansaço e por conta das notícias que chegavam. Olha, de todos os lugares eu tenho ouvido falar que eles estão se reunindo para vir contra nós aqui. Até os de dentro estavam dizendo isso. Até os próprios judeus falavam isso. Versículo 12. Sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornarão contra nós. Qual era o intento? Permanecer o desânimo. Permanecer o povo desanimado. Mas aí, irmãos, voltando, versículo 9. Diante de uma nova fase de ataques. E o versículo 14. Diante de um desânimo, diante de um monte de notícia ruim, bombardeando o povo, para fazer o povo parar, qual foi a atitude que Neemias e todo o povo que estava na reconstrução dos muros tomou? Primeiro, reforço da segurança e fé. Versículo 9. Diante de uma nova fase de ameaça, porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Versículo 13, eu falei 14, versículo 13. Então, diante do desânimo do povo, e de um monte de um turbilhão de notícias negativas chegando, dizendo que viriam muitos contra eles. Versículo 13. Então os guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei, e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Qual foi a atitude de Neemias diante de uma
nova fase de ataques, e diante do desânimo que começou a querer abater os seus construtores. Primeiro, reforçar a segurança, como nós já falamos. Segundo, fé. Como foi que ele reforçou a segurança? Se armou. E nós, diante das ameaças, eu vou usar esse termo, que ocorreram durante essa semana, qual o nosso posicionamento? Eu dei uma instrução para a irmã que orou aqui agora. Eu falei, olha só, a partir de hoje, a gente vai fazer igual, eu não falei assim para ela, tá? Estou falando agora. Mas vamos fazer igual Neemias fez. Ele reforçou a segurança enquanto os muros eram reerguidos. Da mesma forma nós. Como é que nós vamos reforçar a segurança, a nossa segurança, enquanto os muros são reerguidos? Por meio da oração também. Lembra que o nosso propósito é a plenitude, o poder, o batismo com o Espírito Santo, não é a nossa petição, a primeira? E que a segunda é a conversão das almas perdidas? E qual é o reforço nesse propósito? Senhor, cobre toda a sua igreja, protege a toda a sua igreja, Senhor. Dê ordem aos seus anjos santos para guardar-nos em todos os nossos caminhos. Amém. E a gente continua a obra. E agora, munidos com espada numa mão e colher de pedreiro em outra, a gente prossegue a obra. Foi isso que aconteceu, irmãos. Eles não pararam. Eles prosseguiram, eles permaneceram. E em pouco tempo, amados irmãos, em pouco tempo, os muros foram completamente reerguidos, porque apesar de todas as ameaças, eles não pararam, mas prevaleceram em nome do Senhor. Louvado seja Deus. E olha que coisa linda que Neemias fala. Primeiro, ele dá a estratégia. Olha, cada família se arma, porque a gente está aqui. Vamos pelejar, vamos guardar um ao outro, vamos proteger um ao outro. E algo lindo, 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 no versículo 14. E olhei, vou repetir, né? Na verdade já li. Ele disse, e olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados, e ao restante do povo, não os temais. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor. Que coisa linda. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que ele está dizendo? Olha, nós não precisamos ter medo dos nossos inimigos. Tem retaliação? Tem. Tem ameaça? Tem. Eles estão tentando se levantar para vir contra nós e nos parar? Estão. Mas não foi a carne e o sangue quem estabeleceu um propósito. Foi o próprio Deus. E quando o próprio Deus determina algo, Ele é fiel para que esse algo que Ele determinou seja cumprido. Você compreende? Sabe por que o muro foi reconstruído em pouco tempo? Porque Deus estava no negócio. E sabe por que nós sairemos vencedores? Não é por causa da força do nosso braço, não, irmão. Não. Não é porque a gente está dobrando, só porque a gente está dobrando o joelho, orando e pedindo, Senhor. Não. Não, 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 não. É por causa da multidão de misericórdia dele. É por causa da multidão de misericórdias dele. Ao nos ouvir, ao nos ver insistindo com ele, Ele vai e concede. Não é porque a gente merece, não. É por causa da multidão de misericórdia que Ele tem. E Ele está vendo a gente ali, ó, cumprindo a palavra, ó. Batei, batei. E vai se abrir. Eu preciso insistir. Eu preciso perseverar. Eu não posso parar. Eu não posso parar de pedir. Senhor, me dá, Senhor. Senhor,
Abre o céu, Senhor, e derrama, Senhor. Eu não posso parar, eu tenho que perseverar, irmãos. Até que do alto eu seja cheio, eu não posso parar, até que do alto seja gerado no meu ventre espiritual uma alma para Ele, até que seja gerado. Leva tempo? Leva. Nós não podemos ser imediatistas, mas nós precisamos confiar nele. Confiar nele. Confiar. Isaías capítulo 41, versículos 10 a 13, a palavra diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, porém não os acharás, os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, e os que guerrearem contigo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, eu espero que vocês tenham compreendido. Primeiro, os inimigos usaram insultos e chacotas, mas o povo contra-atacou com perseverança. Terceiro lugar, os insultos e as chacotas não resolveram. Então houve uma nova fase de ataques para que pudesse desviar o intento do povo na reconstrução dos muros. O povo até mesmo começou a desanimar, o quarto ponto que nós falamos. Mas Neemias reforçou a segurança e reavivou a fé do povo, dizendo que o povo deveria se lembrar do grande e terrível Deus contra os seus inimigos. O texto que eu li, finalizando, de Isaías, não diz respeito a pessoas. Quero deixar isso muito claro. O texto que eu li para nós hoje diz respeito ao inimigo das nossas almas. Diz respeito a Satanás e seus anjos que intentam contra nós, se utilizam de armas espirituais contra nós, para nos parar, para nos deter. Mas eles é que vão cair, porque à nossa frente está o nosso general, o nosso Deus, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu. A vitória é certa. Não se engane, tem muita luta, tem batalha, mas a vitória é certa pelo poder que há em o nome de Jesus. Você pode glorificar, você pode celebrar. Você está orando por almas? Deus vai conceder. Eu creio nisso. Você está orando pela plenitude, eu estou orando pela plenitude do Espírito Santo na minha vida e na vida de vocês. Eu tenho a plena convicção de que Deus vai encher. Eu tenho a plena convicção de que enquanto houverem vasos prontos para receber, Ele vai derramar. Quando? Não sei. Mas o que eu sei é que Ele vai fazer. Porque foi Ele quem direcionou. Foi Ele quem orientou. Então, Ele é fiel para cumprir. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu creio. Eu creio que foi Ele quem nos direcionou. Então, eu já agradeço.
Eu sei que em algum momento vai acontecer o que Ele nos direcionou para fazer. Só tem que perseverar. Vivamos uma vida de santidade. Não venhamos a nos esmorecer na nossa fé. Não venhamos a abrir mão do propósito que o Senhor estabeleceu para nós. E sigamos em frente, com os olhos fixos nele, autor e consumador da nossa fé. Senhor, eu venho te pedir, Senhor. Eu venho te pedir, Senhor amado, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé. Que não haja preocupação, que não haja medo, porque Sambalate, Tobias e todas as suas hostes malignas estão em grande fúria, Senhor, pelo propósito que nós assumimos diante de Ti, Senhor. Mas nós, ó Senhor amado, não tememos, porque à nossa frente está o Senhor. Obrigado, Pai. Peço ao Senhor para guardar a cada irmão, Senhor, a cada membro dessa igreja, Senhor, a cada um, Pai. Dê ordem aos seus anjos santos, ó Deus, para nos guardar, Senhor. Dá-nos discernimento, Senhor, para vigiarmos, ó Pai, em todos os momentos, ó Deus amado. E que em tudo o Teu nome seja exaltado, que em tudo o Teu nome seja glorificado, Senhor. Fortalece-nos, ó Senhor, no nosso propósito. Fortalece-nos, ó Senhor, no jejum. Enche-nos da Tua unção, enche-nos com Teu poder, Senhor, até transbordarmos, ó Pai. Senhor, mais uma vez eu te peço, Pai, por aqueles que ainda não se renderam a Ti em espírito e em verdade, Senhor. Abre-lhes os olhos, ó Pai. Esmiuça as correntes, ó Senhor, que estão os aprisionando, Senhor. Quebra as cadeias, ó Pai, que os prendem. Arranca-os do império das trevas, ó Pai, e transporta para o Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Para a honra e para a glória do Teu nome santo, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor.